Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. Bom dia, comunidade Santa Helena, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui iniciando mais um Café com a Comunidade. E hoje temos aqui no nosso estúdio, o Padre Fábio. Padre Fábio, que é o nosso pároco de Santa Helena. E vamos bater um papo aí, Padre Fábio, sobre esse ano, 2016, sobre o final de 2016. É um ano bastante polêmico, politicamente, um ano que houve muitas mudanças, mas também aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja, quais foram, o que aconteceu, durante esse ano 2016. E também agora pensando no final do ano, É Natal, não é só presente, não é só festa, Temos muito a comemorar, além da festa, Além dos presentes. E também falar um pouquinho sobre 2017. Então vamos começar bem aqui, o Marcos está nos assessorando, Vamos começar com uma música bem sugestiva, Não vamos tocar todo, só um pedacinho. E então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então estamos aí, começando o nosso Café com a Comunidade. Bom dia, Padre Fábio. Bom dia, Lair. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Liberdade FM, nesse momento especial de conversa que nós temos nesse dia 24 de dezembro. Então, Padre Fábio, só deixa eu falar, eu sou iniciante aqui nos microfones, Então algumas falhas poderão acontecer, Já estão previstas. Padre Fábio, quanto tempo o senhor está em Santa Helena? Estou agora nesse novo desafio como pároco, completando 2 anos, Cheguei no início de dezembro de 2014 e agora a gente vai concluindo o 2º ano de trabalho aqui junto com a comunidade, estando à frente como pároco. E teve um desafio grande, Substituir o Padre Gringo. As exigências grandes, a referência que o Padre Gringo foi se tornando na vida da comunidade desde que ele chegou, no seu jeito de ser, no seu jeito de conduzir, no seu jeito de ir cativando as pessoas, e quer queira, quer não, a própria referência como uma pessoa, de honestidade, de seriedade que ele tinha, Então, junto com isso tudo, a gente veio aí para continuar o trabalho, não o trabalho dele, mas a vida da comunidade que vai reaprendendo também, com os padres que tem. E tem que, além de acolher o novo padre, tem que se adaptando, Tanto o padre como a própria comunidade, Porque cada um tem um jeito, Exatamente, Então, mas quando se faz a missão que tem que ser feita, a gente vai aprendendo, todo. Quando há essa disposição de viver realmente aquilo que nós acreditamos, O padre não faz apenas um trabalho, Ele não exerce uma profissão em algum lugar ou numa empresa chamada Paróquia Santo Antônio. Ele vem viver a sua vida de fé também juntamente com a comunidade. E na medida que comunidade e padre assumem essa caminhada, as dificuldades vão sendo superadas, a gente vai se conhecendo, há uma abertura e um relacionamento no qual ambos aprendem. Padre Fábio, como que se decide essa transferência de padre? Porque tivemos uma recentemente, Mas também tivemos a saída do Padre Gringo daqui, que você veio e acabou substituindo. Quais são os critérios principais para transferir um padre, para fazer essas mudanças? Existem vários fatores que entram em jogo, quando há necessidade da transferência de um padre. Às vezes, a situação pessoal do próprio padre, de um certo, eu não vou dizer um cansaço, mas de sentir que ele já desgaste que ele já deu natural no lugar que ele está morando.
né? Essa é uma situação, quer dizer, o padre mesmo acaba se dispondo a mudar. Isso, né? Olha, É uma situação. preciso de novos ares, preciso de uma comunidade nova e tudo mais. Certo. Existem outras situações, né, nas quais, às vezes, em consequência de algumas opções que não foram talvez as melhores, haja a necessidade de uma certa intervenção do bispo ou da diocese, do conselho de presbíteros, no sentido de falar: olha, esse padre não pode mais continuar nesse lugar, porque algumas coisinhas aconteceram que não podem continuar, e a gente precisa encontrar um novo lugar, uma nova função para esse padre, onde ele possa continuar exercendo seu ministério, né? Contudo, não em determinadas funções, até porque nós como padres, né, nós estudamos para a parte religiosa, né? E as outras partes a gente vai tendo que aprender com a caminhada, como qualquer outra pessoa. E em algumas situações, seja administrativa, seja de condução de trabalho, seja de organização das equipes de trabalho, pastorais, conselhos e tudo mais, né, você corre o risco de fazer alguma opção que não é a melhor. E às vezes a situação precisa ser modificada. E Então, em outras situações, justamente avaliando tudo isso, né, aparece a necessidade de fazer a transferência. Contudo, a gente sabe que não é trocar um por outro, né? Você, precisa, né? Parecem, por exemplo, numa diocese como a nossa, que tem 27 paróquias, parecem duas necessidades. Seja porque um padre pediu, seja porque mais ou menos o tempo de 6, 7 anos, que é o normal, né, já está se concluindo. Essa era a pergunta que ia fazer, né? Se tinha um tempo... existe no direito canônico, né, um pedido que o pároco, pelo menos, mas os padres também, né, tem uma certa estabilidade de 6 ou 7 anos. De forma que o padrinho ficou um pouco mais. Ficou 11 anos. Né, que haja uma certa estabilidade no trabalho, uma condução, uma continuidade, e não se recomece a cada ano, a cada 2 anos, porque o padre mudou, e é natural que haja a mudança. E às vezes tem projetos também, né? Exatamente. Da própria comunidade, em andamento. Né? Então, quando há essa necessidade de mudança, você não pode simplesmente pegar esses dois que ou precisou mudar, ou que pediu para mudar, e trocar um pelo outro. Porque talvez a comunidade na qual um padre está saindo, não é o perfil ou o padre que está disponível para vir àquela comunidade, não é exatamente a pessoa que vai conseguir dar continuidade ao trabalho naquela comunidade, né? Então, vão aparecendo necessidades nas quais você precisa mexer com gente que está ali tranquila, que está fazendo seu trabalho, ou uma comunidade que está andando, mas em outra situação em função de... E alguns padres sabem trabalhar juntos, outros não sabem, outros tem esse não problema conseguem, também, né? Então, mas tem padre... paróquias que nós temos grupos de padre, 2, 3, paróquias que só tem a necessidade de um padre. Então, esses ajustes todos, né, vão entrando em jogo na hora de se conversar, na hora de se decidir que tipo de transferência é preciso ser feita, em função também das necessidades das comunidades, né? Então, mas esse rodeio todo foi para chegar na pergunta-chave de mudança, né? O padre Sérgio já veio para cá numa polêmica, né, interna, que houve bastante discussão, durou um tempo, inclusive longo demais, tanto para ele como para os outros padres, como para o próprio bispo, né? E houve um desgaste, acho que de todos, né? Seja dos padres e dos bispos. O padre Sérgio ficou um tempo curto em Santa Helena, e já foi substituído, né? Não é substituído, né? Ele mudou de paróquia e veio o padre Edivaldo para cá. Nada contra o padre Edivaldo, pelo contrário, né? Muito bem recebido, e acredito que vai se dar muito bem em Santa Helena. Mas essa mudança do padre Sérgio, ela não foi uma mudança também assim tão legal, né? Não me pareceu uma mudança tão esperada, nem por ele, nem pela comunidade. Enfim, parece que foi quase que uma imposição. Isso, claro, o bispo tem, como bispo ele tem essa autoridade, mas não seria mais legal ouvir a comunidade também? Às vezes acontecem situações, né, que são históricas, que são pessoais, e a gente sabe que desde... né, nós não temos tido um relacionamento e as decisões na nossa diocese não têm sido serenas, no sentido de possibilitar isso que você comentou,
né? A impressão que dá é que às vezes a interação. comunidade, ela não... Quando o bispo veio aqui, por exemplo, nas crismas, ele, por mais que ele se esforce, às vezes, cumprimentando e tal, isso, aquilo, mas a comunidade olha assim meio de lado, né? Existem certas desconfianças e uma certa dificuldade pelo jeito dele de ser e tudo mais. E às vezes nas decisões acaba também acontecendo isso. Embora, quando a gente... né, existem sempre dois lados. Existe o lado da diocese, da igreja, enquanto um todo, né, que precisa ter as suas necessidades, as suas comunidades atendidas, e existe o lado do padre, né, do sentimento pessoal dele em relação ao lugar que ele está, ou da possibilidade de mudança, ou da possibilidade dele, né, ter que dar os passos, né. E a gente, como padre, né, nem sempre tem a possibilidade, ou a situação que se coloca nem sempre possibilita que a gente faça aquilo que a gente gostaria, né? Em função que nós não escolhemos apenas ser padres, nós assumimos ser padres de uma diocese e segundo a qual, e a partir disso, a gente tem também uma responsabilidade como um todo, né? E claro, faltou conversa, uma série de situações internas aí que não são bem claras, do porquê a decisão e do porquê certa intransigência no sentido de exigir essa mudança do Padre Sérgio para lá. Mas também, né, avaliando as situações dos padres que estavam disponíveis nesse momento, das necessidades de transferência, o nome do Padre Sérgio era um nome indicado para essa situação, para a condução dessa paróquia, e talvez por isso o bispo não tenha abrido mão disso. Vamos mudando um pouquinho, de forma meio rápida, mas falar um pouquinho do Papa, né? O Papa Francisco está sendo, de certa maneira, um revolucionário nesse papado. Mudando leis, ou pelo menos tentando, né, mudar leis que são históricas, né, na igreja. Como é que é a avaliação da igreja do Brasil em relação ao Papa Francisco? A atuação do Papa Francisco está bastante no caminho de, se a gente quisesse usar esse termo, né, desengessar a igreja para que ela caminhe conforme a realidade. Tem umas ações que estão provocando desespero em alguns padres aí e autoridades da igreja, porque né? vão recuperando. Sobretudo não no Brasil, né? Me parece, mas a nível da Europa, sim, principalmente, né? E se a gente quisesse transpor a situação de igreja para qualquer outra situação, né? Imaginemos que, sei lá, aqui na própria rádio, né, nós tivéssemos, né, algumas pessoas, ou algum programa, ou alguma pessoa que estivesse aí desde o início da rádio trabalhando, né, em determinado programa, determinada função. É natural que a pessoa, né, eu não vou chamar isso de acomodação, mas a pessoa se acostuma de tal forma aquele jeito de fazer, que se a direção da rádio precisa mudar o programa de serviço aqui, um trauma, de manutenção, né? A pessoa vai se sentir totalmente perdida. Né? E talvez justamente isso, né? E como hoje nós temos ainda um grande número de padres atuando, bispos, cardeais, que são formados antes do Concílio Vaticano II, numa mentalidade totalmente diferente, num tempo totalmente diferente daquilo que nós vivemos hoje. E talvez em função disso, de estarem em alguma função, em algum lugar, ou na sua forma de fazer, tenham se acostumado de tal forma que essa mudança parece tirar os elementos, as bases, a estrutura, parece tirar a possibilidade de ser igreja, né? Então, justamente por isso aparecem situações contrárias. Mas aquilo que o Papa Francisco está fazendo é ir aproximando a igreja e o ser, o existir da igreja, daquilo que é o seu objetivo fundamental, né? Que é o trabalho constante que se precisa fazer. Em alguns momentos é possível, em outros momentos não é possível, em função de uma série de situações também externas ou propriamente internas da igreja, né? Então ele tem conseguido provocar aqui padres, leigos, comunidade e sociedade comecem a olhar aquilo que, ou voltem o seu olhar para aquilo que há de essencial. E quando a gente fala de essencial, é o cuidado das pessoas e não propriamente somente a manutenção de uma estrutura, que é importante,
que é o que dá sustento a toda a ação pastoral, mas que não é o essencial. Talvez, por um bom tempo na igreja, né, estivéssemos sendo guiados e orientados por um cuidado mais interno de organização, de manter algumas leis que têm o seu sentido, que apontam para o significado das coisas, mas que de repente as pessoas já não entendiam mais. E ele consegue, né, trazer esse elemento da convivência, da vida, as angústias das pessoas para dentro da experiência pastoral. E é justamente por isso que ele propõe algumas mudanças, provoca, questiona algumas atitudes, algumas posições, algumas situações, para que se possa, como igreja, sempre mais ser fiel àquilo que a igreja mesma é, que é o rosto de Deus no meio do mundo. Muito bem, estamos aí, né? São 8 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o programa Café com a Comunidade. E eu aí entrevistando, né, o Padre Fábio, né, nosso pároco, falando sobre assuntos da igreja, acabamos de falar sobre o Papa Francisco. É um Papa que tem gerado, de certa maneira, aí, bastante polêmicas, né? Que há uma discussão, questionamentos, inclusive interno da própria igreja, mas também é um Papa com mais cara de América Latina, né? Um pouco mais revolucionário dentro da igreja, né? E essas mudanças vêm acontecendo. Mas, continuando aqui nossa entrevista, Padre Fábio, se fosse falar dos acontecimentos importantes na igreja de Santa Helena nesse ano de 2016, quais seriam os principais acontecimentos que o senhor possa relatar aí para nós? Nós tivemos momentos bem intensos na vida da comunidade, de decisões, de passos importantes que foram dados, né, que ajudaram a marcar esse ano de 2016, seja a nível para fora, né, dos passos que foram dados, seja propriamente interno, né, como nós, nas nossas avaliações, fomos conseguindo perceber. Nós iniciamos o ano com o tempo da campanha da fraternidade, né, que nos convidava ao cuidado da casa comum, essa preocupação com viver a fé no cuidado dessa quarta dimensão, né, da nossa vida de fé, que é a obra da criação, o espaço e sinal da presença de Deus. Depois tivemos um momento da celebração da Páscoa, momentos bem intensos, né, e logo no começo nós tínhamos um desafio que foi justamente diante dos passos que foram dados no ano passado, da reforma da igreja, de decidir se íamos dar um passo mais grande ou mais pequeno, né? E a comunidade foi assumindo e sentindo a necessidade de voltarmos para a igreja matriz, que estava lá pelas metades no começo do ano, né? O desafio era grande, os valores eram significativos que seriam necessários ser investidos para se poder voltar para a igreja. E a comunidade foi assumindo desde o começo do ano, né, esse desafio, esse compromisso de irmos nos envolvendo, de trabalhar, de nos mobilizar para podermos dar esse passo. E aí, a preparação para a festa de Santo Antônio, ela caminhou nessas duas dimensões, né? Houveram ações bastante significativas na vida das comunidades, na vida da igreja da paróquia Santo Antônio, que foi a presença, a visitação da imagem do padroeiro nas comunidades, desde o dia 1º de abril. Foi então, em todas as comunidades, né? Em todas as comunidades. Quantas comunidades são mesmo? São 45 comunidades. 45. Né? Então nós tivemos do dia 1º de abril ao dia 29 de maio, né, essa programação de visitas, de mobilização da comunidade, de reavivar o significado do ser paróquia, da presença e da nossa devoção a Santo Antônio, e do significado que ele tem como inspirador da vida de fé do nosso povo, né? E ao passo que nós íamos revivendo esse significado importante, havia o trabalho de preparação, de mobilização para a festa, a própria reforma da igreja, que andava a passos bastante significativos para que a gente pudesse voltar para a festa de Santo Antônio, né, reinaugurando, reassumindo esse espaço revitalizado da nossa igreja matriz. Então essas duas dimensões da preparação para a festa, elas provocaram uma mobilização, né, extremamente significativa da nossa comunidade. Teve comunidades que fizeram festa, né, para receber e na partida também, né? A grande maioria delas, Araí. A grande maioria delas. Uma ou outra, por seu jeito de ser, né, talvez
lá naquela comunidade, alguns olhando de fora, falam, eles fizeram de qualquer jeito. Mas foi a festa deles. Foi a festa que deles. eles fizeram, então a gente pode falar. Que nem sempre é uma elas. festa tão... que aparece, né? aparece. Mas é uma festa espiritual, inclusive, Exatamente. né? E esse é o que conta. Isso foi sentido em todas as comunidades. Interessante. Essa experiência de acolher, de celebrar, de rezar, né? De reviver o sentido do ser igreja enquanto paróquia, né? Estar ligado às outras comunidades, de se mobilizar para levar esse sinal importante. É interessante, isso era muito presente, né? A alegria das pessoas, né, em poderem levar aos outros. A gente até usava essa comparação em alguns momentos e ela é bastante significativa. Quem tem a família meio esparamada por aí, né, vários irmãos, e de repente, sei lá, um irmão ou pai ou tio vem passear na sua casa, e ele já vai se convidando para que você o leve na casa do teu irmão, do outro tio, né? Existe essa alegria de levar esse presente, né? Que faz parte da vida, né? E a gente sentia isso muito forte na vida das comunidades, né? Essa alegria de levar. E teve também uma ação similar, né? Nos grupos de família. Isso, aqui na Matriz, então, como igreja, comunidade Santo Antônio, né? Também houve essa visitação de cada grupo, né? Nós tínhamos quatro imagens de Santo Antônio, né? Em cada um dos 4 setores aqui da comunidade matriz, e cada grupo ia visitando o grupo vizinho, conforme o planejamento que havia sido feito, né? De celebrar juntos, de se encontrar e de conduzir. Alguns grupos ficaram por mais tempo com a imagem, e a gente ouve muitos relatos bonitos que o grupo foi se encontrando, que às vezes por haver um tempo a mais naquele grupo, a própria imagem passou nas famílias do grupo e ficou um dia na casa de cada uma das pessoas. Isso foi bastante significativo. E até o conhecimento, né, padre? Porque às vezes os grupos se encontram, mas às vezes um nem sabe exatamente quem que é o coordenador do outro grupo, quem são as famílias e tal. E houve, né? No nosso grupo mesmo, veio um grupo trazer, e vieram juntos, e depois foi o nosso grupo levar. Isso foi legal, foi bacana. Houve um conhecimento maior entre os vizinhos. Exatamente. Já foi importante. Se não há esse conhecimento, também não há igreja. Exatamente, acho que isso é importante. Padre Fábio, vamos ter que fazer um bloco, né? De chamar aqui os nossos apoiadores. Vamos para um bloco de apoios culturais. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. Então estamos aí com o programa Café com a Comunidade, entrevistando nesse momento o Padre Fábio, e daqui a pouquinho temos o presidente da Associação Comercial, Edson Kell, falando um pouco sobre também as vendas, o comércio, né? Aproveitando e dizer que o comércio hoje trabalha até mais tarde, né? Quem não comprou presente, quem não comprou a roupa nova para ir na missa, né? Aproveita, as lojas estão aí, todas esperando você, chegue até o comércio, né? O comércio Santa Helena está muito ativo, bastante promoções, ontem teve os sorteios, depois vamos falar dos ganhadores, enfim, uma série de coisas acontecendo no nosso comércio. Esse programa também tem o apoio cultural da Farmácia São Luís, da empresa Mazuquim e Rede Construcia, do Super Itaipu e o Super Santa Helena, né? Da mesma família também. Os mercados hoje bastante movimentados, vendendo, né? Tudo que se precisa aí para ceia de Natal, para o domingo de Natal, enfim. Do posto de gasolina do Lago, nosso amigo Pedro Edson também abastecendo lá. Se você vai viajar, não esqueça, né? Antes de sair, abastece no posto do Lago. A Pro Saúde, Natal, Ano Novo, se come muitas, entre aspas, né, porcarias, e depois você passa no Pro Saúde para dar uma limpada geral aí. E o Kaká, comunicação visual, divulgação, quer pôr uma fachada bonita na sua empresa, passe no Kaká e ele faz aquele orçamento, especial. Vamos pôr uma musiquinha aqui, Márcio, mais de Natal, como é que é? Que tal pôr aquela eu vou pôr aquela, põe aquela do Galileu, certo, Galileu? Eu vou
contar rapidinho a história dessa música, né? Essa foi a música da minha primeira comunhão, com o padre Adriano em Medianeira. Então eu sou de Medianeira. Padre Fábio, da onde que o senhor é? Medianeira. De Medianeira, né? Sim. Isso aí. Eu era dos grupos jovens, da Unijovens de Medianeira, bons tempos. Padre Chig. Conheceu o Padre Chig, Padre Fábio? Conheci agora ultimamente. Na época que ele estava em Medianeira, eu não era nascido ainda. E eu já era dos grupos de jovens. Mas olha só, hein? Pô, essa não valeu, hein? Essa me pegou aqui, né? Então. Padre Chig foi um grande padre, né? Era um padre destacado aí pros grupos de jovens, né? Principalmente, ele tinha essa ação junto com os grupos de jovens e foi uma época muito boa da igreja com os jovens, né? E eu fui das lideranças da Unijovens, né? Eu era da meta integração, que tinha meta religiosa, tinha meta, não me lembro, pastoral, não me lembro direito, e a meta integração, que era a meta para integrar os grupos de jovens. Então era fazer festa entre os grupos, né? Então isso era com nós mesmo. Nós fazíamos, além de festa, fazíamos o torneio da Unijovens, que era uma vez por ano, todos os grupos de jovens. Fazia concurso, teatro, poesia e música, que envolvia toda a diocese, inclusive aqui de Santa Helena, o Benáquio, o Nelecir Benáquio, a Eloir chegaram a participar dos nossos, que eu me lembro, e tem outros, né? Participar dos nossos encontros, nossos eventos de concurso, teatro, poesia e música do Unijovens lá em Medianeira. E fazia demais eventos aí, a gente estava sempre ajudando, né? E participando. Mas nossa entrevista de hoje é com o Padre Fábio. Padre Fábio, a gente falou já de vários acontecimentos, né, de 2016. Para encerrar essa parte de 2016, assim, das retrospectivas, vamos falar um pouquinho da nossa reforma. Assim, tem umas perguntas assim que o pessoal faz de boca pequena, não sei se chega até o padre, né? Está chegando o verão, chegou o verão e o tal dos ar-condicionado não estão na igreja ainda. Quando é que vem isso? Foram encaminhados 2 orçamentos, né? Nós tínhamos uma possibilidade de fazer a instalação, mas tínhamos ainda algumas pendências da reforma de junho, né? Que precisavam ser saldadas, né? Algumas parcelas terminamos de fazer o pagamento em novembro, outras temos ainda uma para janeiro, né? Então, aquilo que foi feito de forma bastante intensa até junho precisou ir sendo pago, seja com os valores da festa que foi arrecadado, seja propriamente com aquilo que foi, né, depois no dia a dia da comunidade sendo guardado, para que essas pendências fossem saldadas. E nós não queríamos nos encaminhar para novos compromissos sem termos certeza de que poderíamos pagar, né? E poder conduzir o trabalho da paróquia de forma tranquila. Então, até por isso tem dívidas ainda, padre? E tem dinheiro para pagar as dívidas ou vamos ter que de novo fazer a campanha? Os valores que nós temos em caixa hoje, eles saldam os compromissos que nós temos. Okay. Contudo, né, o movimento, as necessidades, ou aquilo que é a necessidade mensal da vida da paróquia, né, ela é um tanto... A paróquia é bastante grande, extensa, os valores são consideráveis para a gente fazer a manutenção mensal da paróquia. É o dia a dia, né? Como a paróquia, a vida da igreja depende do dízimo, da colaboração, existem meses que você tem um volume significativo, né, no qual você tem uma sobra de caixa. Existem meses que você paga o que precisa ser pago, né? Então não há uma sobra considerável mensal para que se possa entrar num investimento de 60 mil, 70 mil, que é o custo dos ares condicionados, né? Mais ou menos esse valor. Mais ou menos esse valor que vai os aparelhos e a instalação, né? E até por isso, então, que nós fomos com calma, dando os passos. Havia a ideia de que com a janta do mês de outubro, se pudesse dar esse passo com tranquilidade, contudo, mesmo com a colaboração e envolvimento de pessoas, empresas, para a doação dos discos, a venda foi até decepcionante. Foi fraca, né? Então, mas o momento também exatamente. Não era assim... Justamente por isso. Então houve um momento ali
no agosto, setembro, outubro mesmo, né, que a própria doação do dízimo foi bastante abaixo do normal, fora daquilo que a gente havia feito uma certa perspectiva de sobra, né? Então não houve a possibilidade de nós nos aventurarmos, né, numa nova ação, num novo passo na reforma, até porque não são coisas pequenas, né? Mas e o ar nesse verão sai ou não sai? O orçamento está feito, a gente só está aguardando que o pessoal passe, e provavelmente a gente, assim que eles nos passarem isso, nós vamos começar a instalação, né? Já está bem encaminhada a coisa. De manhã tudo bem, né? Mas no sábado à noite é sofrido. Vamos falar então, sério. Estamos pensando, tanto que, né, havia a projeção de que nós faríamos, até porque não é um valor tão grande, a parte externa, né? Pelo menos colocar o pátio, grama, né? O pátio, colocar grama, alguma coisa mais assim para dar uma presença à igreja. E nós também... já em setembro descartamos, fizemos os orçamentos, tínhamos tudo pronto, mas decidimos descartar justamente porque havia necessidade de guardar para o ar-condicionado. Aqueles estacionamentos vão ser paver? Para frente. Talvez essa seja a última etapa do projeto. Mas a ideia é essa? Sim. A ideia é. A ser executada. Uma coisa, até esses dias peguei a conversa em andamento lá, mas assim, conversando com outras pessoas, ficou uma pergunta assim, né? A torre do sino. Olhando lá depois, com mais calma, conversando com outras pessoas, aquela torre, a impressão que dava é que ia ser um baita de um sino, ou mais do que um sino, a exemplo de outras igrejas. De repente aparece um sininho levando. Como é que é isso? Como é que se decide isso? Uma torre daquele tamanho, com aquela envergadura, a impressão que dá para pôr um sino 5 vezes maior do que aquele que está lá. E como é que decidiu isso? A nossa projeção era sim um sino maior. Mas é o preço? Não. Aí nós confiamos nas empresas, né? Nós não tínhamos tínhamos o engenheiro que fez a projeção do sino e tudo mais, fizemos estudos, né, para que fosse uma coisa segura, e repassamos o projeto justamente à empresa, né? Há 2 empresas inclusive, né, que trabalham com sinos a nível de Brasil, né? Talvez as 2 mais recomendadas, pelo menos que a gente conheça, e que nos encontros de padres e de regional por aí a gente tem tido contato. Repassamos o projeto para eles e falamos: nós queremos o maior sino que é possível ser colocado nessa torre, né? Eles, com seus engenheiros e seus cálculos, chegaram naquele sino. Disseram que esse é o sino que a torre suporta e que com segurança é possível colocar. Como nós confiamos no estudo de alguém que deveria ser mais apropriado do que nós, né? Nós acolhemos, foi aquele, fizemos, né? Inclusive repassamos esse projeto a uma terceira empresa que também fez essa avaliação, e foi o que foi feito. Então não foi uma decisão nossa do conselho. É claro, olhando lá, o sino parece muito pequeno para o tamanho da torre que nós temos. Esse é o problema, né? O barulho dele é um pouco mais alto, né? É mais alto que o outro, sim. É mais alto, né? Contudo, nós, né, também precisamos confiar nos profissionais que trabalham nessa área, né? Não podemos trabalhar no achômetro, ou, claro, visualmente se tem a impressão de que poderia ser maior. Mas nós, nesse momento, dependemos justamente de quem trabalha com isso. Então tá bom, estamos em algumas peculiaridades, né, da nossa reforma. Que é, e portanto, a igreja... nem sempre a gente consegue transmitir isso para toda a comunidade, porque são coisas que a gente vai negociando, acertando, estudando, conversando com profissionais da área, e a gente precisa confiar neles também, né? Não, tudo tá certo, e tem que fazer uma coisa com segurança, né, padre? Vai que amanhã depois dá um problema e aí o cara vai, puseram um sino muito pesado. Agora vamos entrar um pouquinho na questão deste final de ano, do Natal especificamente. Estamos na véspera do Natal de 2016. Põe uma musiquinha de fundo de Natal para nós dar o clima aqui do nosso debate. Hoje a noite é bela, vamos à capela, juntos eu e ela, felizes a cantar, ao soar o sino pequenino. 9 horas, 8 minutos.
a nossa entrevista tá comprida, né, padre? Mas é a entrevista boa, quando os assuntos são interessantes, acaba se alongando. Padre Fábio, estamos chegando ao Natal, além das compras, além da correria nos supermercados, além das viagens e visitas, né, que se faz final do ano, aproveitando as férias de aula e tudo mais, o Natal tem um significado especial. Qual seria esse significado? Eu diria o contrário, Alair. As compras, as viagens, o presente só tem sentido se tem Jesus. Olha aí, ó. Né? E é justamente esse que é o significado fundamental do Natal, né? É o nascimento de Jesus, é recordar esse gesto de amor de Deus pela humanidade, de ter assumido a humanidade como parte da sua vida, não apenas como criatura. Quando a gente olha os argumentos teológicos da vida cristã, nós vamos percebendo que há um certo processo que a gente chama de história da salvação, no qual Deus vai se dando a conhecer aos poucos e vai apontando o caminho de como o ser humano possa estar mais proximamente ligado a Ele. E esse processo vai passando pela história, pelos fatos, pelos momentos em que o próprio povo vai reconhecendo a presença de Deus, de forma, né, a dar esse passo, né, com o nascimento de Jesus. E justamente por isso ele se torna o grande ato de amor de Deus. Mas a comunidade, vamos falar de Santa Helena, você diria que está mais próxima desses valores cristãos no Natal hoje, ou do que era um tempo atrás, ou isso está, de certa maneira, se perdendo um pouquinho e virando só o comércio? Existem sempre as duas situações. O problema é que não é apenas a religião que decide a vida das pessoas. Mas é importante falar que nós não somos contra o comércio, né? Acho que foi boa a tua colocação. Mas é assim, esse sentido, né, do Natal, né? Nesse sentido que a gente quer... Exatamente. Eu acho que não tem problema algum de a gente comprar presentes, até porque todo mundo gosta de até ganhar, bom, né? e expressar o seu carinho e a importância que a outra pessoa tem na sua vida a partir de um sinal, né? É isso aí. Eu acho que isso, justamente por isso deve nos ajudar a expressar aquilo que nós estamos vivendo, e não ser apenas um costume, ser apenas uma propaganda, ou ser porque todo mundo faz, então eu vou fazer também, né? Eu acho que cada um tem que conseguir ter a consciência e a liberdade de tomar essa decisão e de falar, não, nesse Natal eu vou ser o presente, no sentido de visitar, de estar mais próximo, de estar junto com sua família e de não estar tão ligado a isso. Embora é natural, quando você se encontra em família, você precisa. Sim, tem famílias fica o ano inteiro sem se ver, né? Porque aí no Natal é o momento, né? E a festa do Natal tem essa característica muito forte de ser uma festa familiar, né? Não é uma festa que se faz publicamente. Exatamente. Né? Outras festas, geralmente, né, você faz de forma pública, né? Num salão, reunindo muita gente. O Natal não. O Natal é uma festa familiar, onde você se encontra com as pessoas que fazem parte mais geralmente os filhos vão visitar os pais, os avós, enfim, aquela reunião na casa do avô, da avó, ou a família toda na casa de algum. Então tem esse sentido importante de a gente se aproximar. O próprio tempo, né, justamente por estar aí na virada do ano, né, como você falava, período de férias, em que, né, as pessoas conseguem dispor tempo, né, para ir ao encontro umas das outras, né, favorece então toda essa mobilização. E o comércio naturalmente está ligado a isso. Você tem que comprar comida, você tem que comprar bebida que vai ser servida e pra tudo fazer mais. A festa, né? Como é que tem que ter os presentes tudo isso e as faz comidas. parte, né? Mas a gente não pode colocar nisso o valor. E aqui que está justamente a reflexão. Nós fazemos enfeite, nós preparamos o ambiente, mas preparamos por um motivo, não simplesmente porque está todo mundo fazendo. Então esse sentido e essa consciência depende de cada um. Em algum momento da vida, em algum momento do ano, ou da vida e da história de cada pessoa, talvez determinado Natal a pessoa tenha conseguido se aproximar mais desse sentido. Em outro ano, por uma série de razões, seja exteriores, por fatos marcantes na vida, problemas, situações, dificuldades, a pessoa não conseguiu
mergulhar mais de perto no significado religioso da festa, né? E daí, quer queira, quer não, a festa vai ser um pouco externa apenas. E aí, fica um tanto difícil a gente dizer que, né, o Natal desse ano está melhor preparado do que o do ano passado. Eu não sei, porque passa justamente pela experiência como cada pessoa está vivendo isso. É claro, exteriormente você pode fazer uma certa avaliação no sentido de quanta gente se esforçou por viver uma preparação. Quanto a isso, a gente pode dizer que nesse ano pelo menos 300 famílias a mais fizeram a novena de Natal. Faltou livrinhos, inclusive, né? Faltou nos últimos dias, mas já havia sido comprado 300 a mais que no ano passado, né? Então, se a gente fizer um cálculo a partir disso, né, foram 300 famílias a mais que perceberam a importância da preparação para a festa do Natal. Na igreja, um dia tem mais gente, outro dia tem menos. Nesse tempo agora, vira e mexe, tem uma formatura, tem uma atividade que várias pessoas da comunidade naquela celebração porventura não estão, né? Então, somente pelo número de pessoas na igreja a gente não consegue avaliar. Eu acredito que a gente consegue ter uma avaliação no sentido de que se no ano que vem a vida vai ser melhor ou não, se as atitudes vão ser melhores ou não. Daí sim o verdadeiro resultado de ter celebrado bem o Natal vai acontecer. Fazia uma pergunta ontem pela manhã, quando acompanhava e fui participar da celebração natalina no colégio, na escola Graciliano Ramos, né? Eu perguntava para as crianças, para os professores lá, né? Nesse tempo, a gente ama mais, a gente consegue compreender mais, a gente perdoa mais, a gente se aproxima mais das pessoas, a gente tem a capacidade de enxergar ao redor e fazer um gesto de caridade, né, para alguma pessoa que precise. E por que a gente só faz isso nessa época? É uma pergunta meia forte, né? A festa do Natal deveria nos ajudar a perceber que isso a gente precisa fazer. Pode fazer o tempo inteiro, né? Que a gente não precisa esperar que haja uma campanha de solidariedade, que haja um livrinho de novena que pede lá no final que haja um gesto concreto, apenas quase como cumprimento de certas normas e preceitos, e não como uma disposição pessoal de dar isso. Eu consigo perceber que aos poucos, né, algumas situações começam, né, a ter alguns resultados, né, no sentido de quando a gente consegue ir visitando mais famílias e ter ali à disposição sem precisar ficar fazendo campanha, né? Eu digo, quando a gente precisa fazer uma campanha de qualquer coisa, é porque a gente deixou de fazer quando deveria. Se a gente tem que falar, precisamos fazer uma campanha porque tem tantas famílias passando fome. Opa, tem algum problema aí que nós não conseguimos despertar para a necessidade. Podia ter resolvido antes, né? Sem a campanha. E existem instrumentos para serem resolvidos, né? Mesmo como igreja, né? Quando a gente fala isso, né? E mas padre, uma coisa, um detalhe. Eu vejo, tem a arrecadação mensal de alimentos, que é no primeiro final de semana. Nem eu me lembro. Mas eu vejo muita gente falando assim, mas esqueci de novo, né? A igreja, como é que a igreja poderia usar instrumentos mais modernos, né, de comunicação, para chegar até as pessoas, hoje é o dia de trazer o alimento, né? Porque as pessoas, me parece assim, há uma disposição de levar alimento, mas na hora se arruma e vai para missa, e o alimento lembra quando chega lá e a cesta tá vazia. Muitos levam durante a semana. Levam durante a semana. Ainda, eu esqueci hoje, durante a semana passa na secretaria. Deixa lá. Tanto que, e essa é a orientação que a gente fez às pessoas que acompanham, né? Não pode faltar comida, ou se houver alguma necessidade, essas necessidades devem ser atendidas, porque uma das dimensões do dízimo da comunidade é justamente para esse atendimento das necessidades mais urgentes, né? E eu falei, pode passar lá no mercado e faz a compra, né? Precisa tal família, né? As famílias são visitadas, a situação é observada. E aí não precisaria da campanha necessariamente. Exatamente. Vai fazer a compra do mês, compra um quilinho, 2 ou 3, passa lá e deixa lá. Né? Então, essa seria uma atitude. Mas há um crescimento no sentido de dizer, nós estamos conseguindo atender cada vez mais gente com menos compra de mercado.
né? Porque as pessoas vão trazendo, pessoas vão estão se colaborando sensibilizando aos poucos, vão percebendo essa necessidade e essa responsabilidade de cada um, né? Porque se eu tenho comida na minha mesa, mesmo que não seja sobrando, e falta para alguém, eu tenho responsabilidade por essa pessoa também. E aqui não é uma questão de julgar se a pessoa merece, se ela não merece. Ela precisa. Assim, se tu ajuda também, se ficar julgando já, né? Eu vou ajudar, mas não sei se isso vai usar pro correto. Aí tu não ajuda, né? Aí tu tá sempre questionando. Padre Fábio, estamos encerrando o nosso programa, né? Já ficou um pouco longo, mas acho que é interessante, bastante informação. Para nós encerrarmos, então, convite aí, né? Para as celebrações de hoje, de amanhã, horário, também nas comunidades, né? Do interior, aqui na cidade, nos bairros. Como é que tá essa programação? E para final de ano já também estendemos, né? O convite já para virada do ano. Como é que fica? Todas as comunidades estão se organizando, avisaram os seus horários de celebração, seja para hoje à noite, seja para amanhã cedo, né? O dia do Natal é fundamental, a celebração, o encontro da comunidade. Como comunidades que nós teremos missa, né? A presença dos padres. Nós temos então hoje à noite, sábado, véspera do Natal, aqui na Igreja Matriz, às 8h30 da noite, né? 20 e 30 a nossa celebração. Né? Teremos também na comunidade de Moreninha, às 20h30, e em São Roque, o Padre Lotívio está visitando seus pais e estará celebrando com a comunidade. São três celebrações hoje à noite. Hoje então, à noite. Às 8h30, todas elas. Às 8h30, todas elas. E depois cada comunidade, os bairros aqui tem na os cidade. Cultos, tem vários todos acontecimentos. Têm os seus horários. Contudo, a gente não tem acesso a todos esses horários. E aí a comunidade combina, né? Exatamente, aí, a comunidade vai combinando qual o horário mais propício para que todos participem. Tá certo. Amanhã cedo também, nós temos às 8h30 missa aqui na Igreja Matriz e também no bairro Cristo Rei, né? 2 missas aqui na cidade. Às 9 horas temos em São Roque, com o Padre Lotívio, e às 10 horas em Subsede e Vila Celeste, né? Então temos 5 celebrações amanhã cedo, mais as outras, a a cultos, celebração da palavra, né? que nas comunidades vão acontecendo. Então essa programação de Natal, né? As celebrações que nós temos. Durante a semana nós temos, em geral, é costume que o domingo que fica entre Natal e Ano Novo seja o domingo da festa da Sagrada Família. Esse ano nós não temos domingo entre o Natal e o Ano Novo. Ah, verdade. Então, no domingo. No próprio domingo. Então, a festa da Sagrada Família é no dia 30, né? O dia que aparece no calendário. E nós teremos também na Igreja Matriz, né? E mais algumas comunidades que agora não me recordo, celebração, né? Para marcar essa festa da Sagrada Família. Na Igreja Matriz, a celebração é às 19h30. Então, horário da missa normal no dia 30. Da noite, né? Tá certo. E no dia 31, também, nossa missa de sábado à noite, no horário normal das 19h30. Então vai ter missa na sexta, dia 30, Isso, e no dia 31. No dia 31, que é a celebração de ação de graças pelo ano, que nós vamos concluindo. Celebração normal da comunidade, também de sábado à noite. Data normal. E no domingo de manhã, dia 1º, nós temos então a celebração na Igreja Matriz às 8h30 da manhã, no horário normal. E no dia 1º também às 19h30, como é o primeiro domingo do mês, e de costume já na Capela Santa Helena temos a celebração também. Muito bem. 8h30, então, a Rádio Comunitária vai estar transmitindo a missa de hoje à noite e de amanhã de manhã. Então, hoje às 20h30, né? E amanhã de manhã às 8h30, exatamente. Padre Fábio, então, quero lhe agradecer a presença nesse programa, agradecer o trabalho que o senhor tem feito na nossa comunidade e finalizar, então, nesse programa com as suas palavras aí e o convite, né? Para que as pessoas, de fato, realizem um Natal de verdade. De verdade, né? Não, com os presentes, com tudo, mas também com Cristo, né? Com a presença a gente pode dizer, Natal com presentes e com a presença na igreja. Senão não é Natal, para quem é cristão. Portanto, a gente deixar isso claro, né? Nós estamos falando a partir da nossa experiência de fé e do nosso compromisso de batizados, né? Então o Natal passa justamente pela celebração, né? Por viver esse encontro com Jesus, que é o centro. E cada vez que a gente vai à igreja, ou que a gente realiza qualquer gesto ensinado por Jesus, a gente vai vivendo esses encontros com Ele. Encontros que são verdadeiros, mas que se tornam mais verdadeiros ainda quando feitos em comunidade, porque a gente vai se animando com a fé do outro.
né? A fé do amigo, a fé do vizinho, a fé do irmão que caminha conosco, que a gente não conhece, mas que está ali junto, vivendo os mesmos ideais, vivendo os mesmos valores, vivendo os mesmos compromissos. E é justamente nisso que a gente vai percebendo a ação de Deus. São sinais, né, inequívocos da presença viva de Deus, que vai tocando o coração das pessoas e nos ajudando juntos a caminhar, né? Não sozinhos, não fora, mas dentro, junto na comunidade, vivendo essa experiência de fé naquele que é uma Eucaristia. Então o convite renovado a todos para que hoje à noite, então às 20h30, nas comunidades, né? Cada um na sua comunidade, vivendo esse encontro de celebração, e amanhã cedo, 8h30 na Matriz e nas outras localidades e horários também, que a gente possa verdadeiramente marcar o nosso encontro com Jesus, né? Para que o Natal comece de onde ele deve começar, que é do nascimento e do encontro com Jesus. É isso aí, então, estamos concluindo a nossa entrevista com o Padre Fábio, e você vai continuar agora com músicas, né? Vamos pôr essa música aqui pra... É assim mesmo? Só clicar aqui, vamos pôr uma música para nós encerrarmos o nosso programa. Padre Fábio, obrigado aos ouvintes, e continue sintonizados aqui na 87.9, que então vamos começar a tocar um pouco de música, né, Marcos?